Olá, paz do Senhor, por aqui, pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville, e estou trazendo para você mais um Top 10, né? Aqui no nosso canal, estamos trabalhando aí o tema da lição do quarto trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana, estamos estudando aí o tema missionários fazedores de tendas, um tema muito interessante que vai trabalhar aqui a questão de uma profissão daqueles missionários que são enviados pela igreja e exercem também uma profissão. Como exemplo do apóstolo Paulo, que tinha uma chamada, foi enviado pela igreja e também ele era fazedor de tendas. Então essa expressão fazedor de tendas vem a ser a profissão que Paulo exercia e se sustentava com essa profissão. Então nós temos aqui 3 tópicos, né? O primeiro, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O segundo tópico da nossa lição, missionários fazedores de tendas. E o terceiro tópico, vocação, profissão e missões. Então vamos lá, 10 tópicos aqui para aprofundarmos ainda mais a nossa lição e que você que é professor vai estar ministrando possa aprofundar aqui essas assertivas, né? Essas frases que eu estou mencionando aqui. Primeira frase, os missionários fazedores de tendas somos todos nós da grande comissão. Então essa lição, ela se interlaça com a primeira lição da grande comissão. Então, todos nós da grande comissão, todos nós crentes, salvos em Cristo Jesus, temos a obrigação e a responsabilidade de ministrarmos a palavra de Deus, seja onde estivermos, até mesmo nas nossas profissões, no nosso trabalho. Então, alguns Deus chama para ir para o campo missionário, e é a igreja que faz essa escolha, e de tempo integral, mas também Deus chama pessoas que têm uma profissão e também exercem a chamada missionária em outra cultura, transcultural, que é o caso aqui de Paulo. Então, nós vamos observar isso aqui. Então, a primeira frase, os missionários fazedores de tendas, somos todos nós da grande comissão. Segunda frase que eu escolho aqui, Paulo foi enviado não pela sua profissão, mas pela igreja que reconheceu o seu chamado. Então, é importante nós fazermos essa alerta aqui aos irmãos e terem o cuidado de ministrar essa lição, para, em vez de aumentar o desejo, né, das profissões, das pessoas que trabalham, querer ir para a missão, no fim acaba diminuindo, né? As pessoas, não precisa mais missionário, eu faço missão aqui aonde eu estou. Pela grande comissão, sim, mas tem pessoas que são enviadas para outras culturas, outras nações, como já mencionei, já trabalhamos esse trimestre, sustentado pela igreja, e Paulo foi enviado, mesmo tendo uma profissão, mas ele tinha uma vocação, então ele foi enviado pela igreja. Não concordamos com aquelas pessoas que vão sozinhas, e aqui é importante fazer uma ressalva, né? Não querem obedecer pastor, não estão debaixo de uma autoridade eclesiástica, não estão debaixo de uma convenção e vão por conta própria, até porque tem a sua profissão, e se intitulam missionário, muitas vezes querendo ofertas, né, das pessoas, e se intitulando como missionário porque tem uma profissão e acho que pode fazer isso. Não tem amparo bíblico para isso. Tudo tem que ter uma igreja, uma liderança que envia, até mesmo uma pessoa que tem uma profissão. Em países, por exemplo, que é muito mais fácil entrar um médico, entrar um advogado, entrar um militar. Estamos em guerra em algumas nações, por exemplo, nessa guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas, militares cristãos, eles podem muito bem estar lá no conflito e estão falando de Jesus para as pessoas ali, muitas vezes feridas, acalmando o coração, ou seja, estão fazendo um trabalho missionário dentro da sua profissão. Então,
situações que muitas vezes um missionário não pode ir. Não vão deixar ir alguém entrar lá para pregar, mas aquelas pessoas que estão lá trabalhando estão falando de Jesus, né? Eu citei o exemplo de militar, mas temos, por exemplo, da Cruz Vermelha, médicos, evangélicos, que vão, nesses casos, como voluntário para esses conflitos, né? E lá estão trazendo a paz, trazendo a palavra de Jesus para as pessoas. Terceira frase que eu aprendo aqui: não podemos limitar a multiforme graça de Deus. Então, a maneira que Deus trabalha é muito grande. Ah, não, missionário só entendo que é aquele que é enviado pela igreja, que é aquele que é sustentado pela igreja para ele fazer o trabalho missionário. Não, existe esse modo tradicional, mas existe também outras formas de missionários, como esse que nós estamos estudando aqui, os fazedores de tendas, pessoas que voluntariamente, através das suas profissões, também estão em outros países e outras nações pregando, mas tem que ter o amparo da igreja local, né? A autoridade pastoral, saber que ele está lá fazendo missão para ter um respaldo, uma oração. Então, existe. Então, nós não podemos limitar a multiforme graça de Deus trabalhar. Tem muitas maneiras que Deus trabalha, né? Quarta lição que eu aprendo aqui: pregamos em todo o tempo, em todos os lugares e até mesmo nas nossas profissões. É verdade, em algumas profissões nós não vamos conseguir enviar um missionário, mas está lá isso falando do nosso país, por exemplo, não precisa nem sair do nosso país. Pessoas que, por exemplo, políticos, né? É muito mais fácil um próprio congressista, um próprio vereador, alguém que está no executivo, e ministrar lá dentro, pregar lá dentro para os seus colegas, do que a gente enviar um missionário para dentro daquela profissão, né? Militar, hospitais, empresas. É muito mais fácil alguém que está lá dentro pregar. E aí não deixa de ser um missionário. Por mais que não tenha o título de missionário, mas estão fazendo missões, né? Muitas pessoas se preocupam com o título. Ah, mas eu estou pregando, eu tenho que ter a consagração, o título de missionário. Não. Você está fazendo a grande comissão, trabalhando na sua empresa, né, trazendo sustento para a sua família e falando de Jesus com sabedoria, né, com entendimento, para que você não venha perder o seu emprego também, né? Então, muitas vezes falamos mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Vamos lá. Top 5. Todos os chamados para a obra de Deus estavam desenvolvendo algum trabalho. Então, todas as pessoas que são chamadas para a obra, seja em tempo integral, ou seja, pessoas que têm a sua profissão, como eu sou um exemplo disso, né? Sempre trabalhei na obra, pastoreando igreja, tudo, e tenho minha profissão, tenho meu trabalho, e faço com o maior amor, com carinho, porque é uma chamada de Deus, é um propósito que Deus colocou no meu coração. Então, todos nós que temos uma chamada, mesmo não sendo em tempo integral, mas fazemos com dedicação, com amor, com zelo, e fazemos também até mesmo na nossa profissão. Top 6: tem lugares que conseguimos entrar, né, tendo uma profissão, que se não tivermos essa profissão, muitas vezes não conseguimos entrar. Como já mencionei aqui alguns exemplos, e essa lição nos desperta a entendermos isso e tirarmos muitas vezes esse rótulo, né, que só temos que fazer a obra se estivermos de forma integral. Não, não precisa. Podemos fazer a obra, aquilo que Deus colocou como vocação, como chamado, mesmo tendo a nossa profissão, né? Então, em muitos lugares, um missionário, um pastor não vai conseguir entrar, mas um profissional liberal, uma pessoa de uma empresa, de uma instituição, vai estar lá dentro e tendo essa chamada, tendo essa alegria de falar de Jesus, ele vai, em tempo certo, ministrar e falar de Jesus, e por mais que não tenha o título de missionário, ele está fazendo um papel de missão ali na sua profissão. Muitas vezes até mesmo no nosso país, ou sendo enviado pela igreja, né, como um missionário, e lá também desenvolvendo o seu estudo, o seu trabalho, né, pessoas que vão estudar em outros países, pode ir lá naquelas faculdades de outros países, estar também fazendo lá o evangelismo, pregando, falando de Jesus,
e fazendo o papel da grande comissão. Top 7, fazedores de tenda têm a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja. Então, todas as pessoas que têm uma profissão devem, né? Existe alguma profissão que não pode conciliar com a obra do Senhor? Não existe. Todas as profissões lícitas, todas as profissões legais, né? A não ser que você esteja fazendo algo ilegal, algo antiético. Mas todas as profissões legais, corretas, você pode conciliar com a obra do Senhor tranquilamente. Não vejo nenhuma barreira, nenhum empecilho para que você desenvolva a sua chamada. É claro que para fazer a obra do Senhor, primeira coisa não é a profissão, primeira coisa é a chamada. Né? A profissão é algo. Paulo, por exemplo, ele não foi chamado por causa que ele era fazedor de tendas. Pelo contrário, ele foi chamado porque ele tinha uma chamada de Deus. E como ele havia aprendido uma profissão, ele achou por bem, a igreja estava iniciando, não tinha condições, muitas igrejas estavam sendo abertas, então tem todo o contexto, não tinham condições de dar o salário para ele, então ele, para não ser pesado para essas igrejas, ele se sustentava. Mas ele mesmo traz o princípio, né, que a igreja deve sustentar os seus obreiros, ele mesmo ensinou as igrejas depois que as igrejas estavam estruturadas, para que a igreja pudesse sustentar e trazer o sustento do obreiro, daquele que trabalha em forma integral. Então, nós temos que entender que existem esses dois tipos, né, de pessoas trabalhando na igreja, os voluntários e os integrados. Vamos lá, o top 8, eu aprendo aqui, mesmo os fazedores de tendas devem ser preparados para se tornarem ministros, né, transculturais mais eficientes que puderem. Então, a pessoa que tem uma chamada, tem uma profissão, vamos falar lá, um psicólogo, tem uma chamada de Deus e é psicólogo. Então, a igreja envia ele para uma outra nação que talvez, como missionário, não entraria lá. Mas como psicólogo, ele entraria, ele entra lá naquele país, então ele vai, monta a sua clínica, começa a dar os atendimentos, e a igreja respaldando com as orações, né, e com a autoridade eclesiástica recomendando, enviando, ele vai lá, começa a fazer os seus tratamentos, né, atendendo seus clientes, e em tempo oportuno vai abrindo a igreja, vai falando de Jesus, ou na clínica, ou, né, fazendo os cultos à noite. Então, tudo é possível conciliar e a igreja tem que preparar essas pessoas. Por mais que ela tenha uma profissão, tem que preparar. Então, se você tem uma chamada, qual é o meu conselho? Fique no lugar onde está, seja obediente à sua igreja local, ao seu pastor local, faça a obra, vá estudando, faça uma língua estrangeira, né? Você tem um desejo de ir para outro país, estude aquela língua, se prepare, faça a faculdade, no tempo certo a igreja vai estar chamando, ou as portas vão estar se abrindo para que você possa desenvolver esse trabalho missionário debaixo da autoridade da igreja, sendo respaldado pela igreja, e Deus estará te abençoando aonde você estiver. O top 9, todos os missionários devem estar ligados a uma igreja e devem estar debaixo de uma autoridade eclesiástica. É importante recomendar isso, porque muitas pessoas têm se intitulado missionário e não obedece pastor, não obedece igreja, não tem igreja muitas vezes, né? Saem de uma igreja e se intitulam missionário e às vezes tem uma profissão, vão para outro país e continuam desenvolvendo lá um trabalho sem ter um amparo da igreja. Muitas vezes saiu de uma igreja por rebeldia e por tantas outras coisas. Então temos que ter este cuidado, porque o princípio geral é estarmos ligados à igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, esse cuidado é muito importante falar nessa lição e eu estou aqui repetindo várias vezes também, tá bom? Então, para nós fecharmos o nosso top 10 dessa semana, enquanto Deus não te chama, né, para uma missão, faça a obra de Deus onde você está. Enquanto você tem uma chamada, desenvolva sua chamada na igreja local, cresça na igreja local, estude a palavra de Deus,
Ah, pastor, eu estou fazendo pós-graduação, eu estou fazendo faculdade, devo largar tudo? Não, continue fazendo, continue estudando, né? Continue se aprimorando. A chamada está ardendo no teu coração e você continua fazendo a obra de Deus aonde você está. Que no tempo certo Deus vai estar dirigindo todas as coisas e Deus vai estar aplainando o seu caminho, a sua chamada missionária. E quem sabe, aonde você for, em outra cultura, essa profissão, essa faculdade, esse estudo que você está tendo hoje, vai ser útil até para o teu sustento ou para que outras portas se abram lá onde você estiver. Tá bom? Gostou dessa lição? Compartilhe, deixe o seu like, que assim outras pessoas também vão estar assistindo esse vídeo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor até a semana que vem.